Olá, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Autossustentabilidade. Meu nome é Daniel Arroio e hoje eu sou especialista em veículos elétricos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto de lei número 1510 de 2023 da Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas por que, Daniel, 2023, se nós estamos já finalizando 2024? Esse projeto foi votado essa semana, tá? Então eu vou ler aqui o início do artigo do próprio site da Lesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e aí eu comento, certo? Então vamos lá. Veículos híbridos de São Paulo terão isenção de IPVA por 2 anos. Confira regras aprovadas pela Lesp. Se sancionado, benefício será concedido a modelos de até 250 mil. Caminhões e ônibus movidos a hidrogênio ou gás natural também serão isentados. Em sessão extraordinária, realizada nesta terça-feira, dia 10, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou por 53 votos a 10 a proposta que isenta veículos leves movidos exclusivamente a hidrogênio ou híbridos, combustão e elétrico, do pagamento de PVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O benefício será concedido no período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2026. Para garantir a isenção, os veículos híbridos devem ter seu motor a combustão abastecido somente com etanol ou ter a tecnologia Flex. A medida é limitada a modelos de até R$ 250 mil. Aí depois fala o que vai aumentando, né? 1% vai vir com 1% em 2027, 2% em 2028, 3% em 2029, e a partir daí 4%, que é o valor normal do IPVA, tá? Em São Paulo, na cidade de São Paulo, o IPVA, né, para veículos elétricos e híbridos já é, né, para a cidade é zerado, né? Não é o IPVA inteiro, é que metade de PVA é da cidade, metade do município, né? Pelo que me consta. Então, o IPVA, a parte da cidade de São Paulo é isenta, tá? A parte do estado não, então paga metade, tá? Quem tem carro elétrico híbrido aqui. O que me estranha, não, na verdade nem me estranha, assim, mas me deixa, assim, chateado, né? Acho que vocês devem imaginar. O objetivo, que pelo que eu vi, é, é diminuir a poluição. E se vai ser diminuir a poluição, você deixar um elétrico de fora não faz muito sentido, né? Então, é engraçado colocar híbrido. Híbrido é uma coisa assim que é um meio termo, né? É um meio do caminho entre o combustão e o elétrico. Então, não faria muito sentido. O certo, para mim, o ideal seria começar pelo elétrico, né? Não é que vai começar só pelo elétrico. Partir do elétrico e a partir daí você pode incluir híbrido, hidrogênio, né? Hidrogênio você não tem veículos a hidrogênio no Brasil, né? A infraestrutura para hidrogênio é muito complicada, porque você tem que gerar o hidrogênio de forma mais barata do que né, do que da energia que você gasta. É bem complicado, né? Dá para fazer, existe tecnologia aqui no Brasil para fazer, mas não é simples. Mas assim, é uma tecnologia muito boa. Eu não sou radical, para falar assim, não, só elétrico serve, né? Tem gente que fala, ou gente que fala assim, não, elétrico é uma porcaria, né? Não sou radical. Eu acredito, né, quem conversa comigo sabe, eu acredito na diversidade de tecnologias, que as tecnologias se conversam, né? Eu acho que, né, a gente tem que, sim, aproveitar o que é melhor de cada um, mas realmente teria que partir do elétrico e aí incluir o híbrido. Tá falando do hidrogênio, né? O hidrogênio, eu falo isso no meu curso, no futuro ele vai ser muito bom para longas distâncias, porque você, né, principalmente para caminhão, né, que cruza assim o país, ele tem uma autonomia, consegue uma autonomia muito boa, né, dependendo do custo, né, o custo baixo, se você conseguir gerar o hidrogênio a custo baixo, sem poluir, porque o resultado da reação é só vapor d'água. Então, o hidrogênio tem assim as suas qualidades, mas você não tem nada no Brasil hoje, né? Não tem estrutura, não tem veículos, né? Então, meio que foi só essa parte aí é só para fingir mesmo. E o híbrido, né? O híbrido você vai ter a parte elétrica, né? Quando ele é plug-in, você vai ter poder usar ele com eletricidade, sem quando ele não é plug-in nem isso, né? Porque
Você só anda com um combustível, seja ele fóssil ou biocombustível, né? No caso do etanol, que é de planta, né? Então, e inclusive tá citando assim que o objetivo é o etanol, né? Mas no veículo flex, a gente sabe que o veículo flex ele usa gasolina e usa o álcool. Então, no caso do etanol, sou velho, falo álcool. Não sei de falava álcool. Mas aí só que você não, nada garante que você vai usar o etanol, né? Porque aqui em São Paulo tudo bem, o etanol é até mais barato que a gasolina, mas dependendo do lugar que você tiver, aí o custo o valor do etanol vai ser mais caro, né? Indo assim mais para outros lugares, assim, outras cidades, né? Tudo bem, essa lei é estadual, mas mesmo dentro do estado de São Paulo, tem alguns lugares que já não compensa tanto, né? E acho que e a ideia, pelo que eu vi também, é incentivar a produção, né, aqui dentro do estado, né? Sem incentivar a produção, tá? Ó, que nem o imposto de importação. O elétrico não tinha imposto de importação, agora estão voltando a colocar, né, dizendo que vai incentivar a produção nacional. Mas você não tem uma produção nacional de veículos elétricos porque não tem nem incentivo e nem, né, não fecha a conta, né? Não vale a pena assim, não fecha a conta. E, então você vai encarecer, dificultar a importação do elétrico, né, para poder incentivar a produção do carro a combustão, né, não é uma coisa assim, para mim faz sentido, né? A Nissan, ela abriu há muitos anos atrás a fábrica lá em Porto Real, ali divisa ali com Resende, e com o intuito de fabricar o Leaf, que é o principal veículo elétrico deles. E até hoje não fabrica, porque não fecha a conta, não faz um sentido financeiramente fazer isso, né? Eles vieram com a boa intenção, mas não conseguem, porque o Brasil não incentiva isso. Então, acho que primeiro tinha que incentivar a fabricação aqui para poder justificar o privilégio da fabricação local, né? No caso de São Paulo, né? Então, a Great Wall, né, GWM, eles compraram a fábrica da Mercedes em Iracemápolis e vão fabricar carros elétricos lá, pelo menos essa é a ideia. Então, mas por enquanto não fabrica, né, ainda. Então, nós não temos assim. Então, acho que primeiro precisa incentivar a produção local, né, nacional e local, para depois, né, né, taxar o importado, né, ou simplesmente justificar que tá incentivando a produção local, né? Então, isso é uma coisa assim bem eu conversei já com outras pessoas que também não discordam disso, né? Hoje, até de manhã, eu estava vendo Bom Dia São Paulo, o Rodrigo Bocardi perguntou para o secretário da Fazenda de São Paulo, né? Falou assim, não, mas e se eles colocarem gasolina ao invés de do etanol, né? Como é que vai, né? Não vai fazer sentido, né? A resposta ele falou qualquer coisa, ele não respondeu, mas realmente o objetivo, ele está meio distorcido, tá? Eu acredito, confio aí no governador Tarcísio, né? Ele teve um caso aí que ele se mostrou muito aberto. Um outro caso nada a ver, né? Que é aquela sobre a câmera dos policiais, né? Que ele era contra. Aí agora recentemente ele falou assim, não, olha, eu era contra, eu mudei a minha opinião, mas eu era contra por causa de experiências passadas, né? No caso ele falou experiências pretéritas, né? Até falou mais bonito. Agora eu vi que realmente as experiências que tinha tido não faziam, não eram equivalentes a isso, a esse uso atual. Então agora eu sou a favor, né? Então eu acredito, eu espero sim que realmente na hora de sancionar, né, ou de alterar, que realmente foi assim, não, mas espera aí, cadê o elétrico? Se o objetivo é a, o meio ambiente, cadê o elétrico aqui? Né? Então, o híbrido ele usa energia também, o híbrido plug-in, né, mas ele usa também o combustível fóssil. Inclusive, você faz uma viagem, por exemplo, dependendo da viagem, ele vai usar mais o combustível fóssil, o etanol também, né? Mas ele vai usar mais o combustível do que a eletricidade, porque um elétrico você pode rodar 400 quilômetros, ou né, alguns até mais, no elétrico. Um carro híbrido, ele roda, se for aquele híbrido que não carrega, ele vai rodar uns 2, 5 quilômetros e já vai usar o combustível,
E não vai dar para usar energia ainda. Ele é obrigado a usar combustível, não tem opção. No caso do plug-in, ele tem opção. Ele parte aí de 50 quilômetros de autonomia elétrica. Alguns agora têm 170 quilômetros de autonomia elétrica. Mas aí também não vai passar disso, né? Então, eu falei num vídeo que acho que não foi postado ainda, né? Teve um cliente meu que o patrão dele estava insatisfeito com o carro híbrido porque ele não conseguia ir para a praia, né? Ele comprou com aquela, e não, isso vai ficar na mão, mas autonomia elétrica, né? Não é que ele não conseguia, ele conseguia, mas não com eletricidade, ele tinha que usar o motor a combustão também, né? Então, acabou que naquela de, não, eu vou ficar na mão, no final ele continua dependente do combustível. E essa é justamente a questão. Vocês então IPVA de veículos híbridos, só híbridos, tudo bem incentivar também o híbrido, né? Como aqui em São Paulo você tem a parte de IPVA da cidade, né? E também a isenção do rodízio para elétricos e híbridos, né? Mas colocar partir do híbrido e deixar o elétrico de fora não faz sentido, porque o combustível ele vai continuar sendo usado e a poluição vai continuar sendo gerada. Vai gerar menos poluição e vai usar menos combustível, mas ainda assim vai usar combustível, tá? Então, essa é a minha opinião, tá? Minha opinião de uma pessoa que conhece. Você pode discordar, pode ter uma outra opinião e eu estou aberto a discutir. Meus contatos aqui você tem, você pode deixar um comentário aqui no YouTube. Em breve eu faço um vídeo aí respondendo aí comentários, e-mails, pode mandar um e-mail aqui pro canal e a gente vai. E eu explico qualquer dúvida que tiver e qualquer questionamento que tiver a respeito disso, certo? Eu acho que fica aí aqui a minha sugestão para quem estiver assistindo, se alguma autoridade estiver assistindo, para incentivar o que de fato for para o bem do meio ambiente, o que realmente for beneficiar, né? Por que não incentivar, por exemplo, que alguém tenha um carro elétrico uma placa solar na sua casa? Você vai ter energia limpa e vai rodar com energia limpa, puramente, né? Então, realmente, isso faria muito mais sentido para o meio ambiente, certo? Então, se você não estiver inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, indique para os amigos e clica aí no sininho que nós vamos ter mais vídeos aí interessantes, muitos já gravados, outros ainda não gravados. E vamos ter aí uma frequência maior aí de gravações, certo? Até lá.